Ele estava parado no altar quando seu celular tocou, e aquela única ligação revelou uma filha que ele nunca soube que existia, forçando-o a abandonar o casamento para sempre. A Catedral de Nossa Senhora da Sé, em São Paulo, respirava luxo silencioso e expectativa. Cada detalhe estava polido até a perfeição. A luz suave filtrava-se pelos vitrais, espalhando cores pelos pisos de mármore, enquanto o murmúrio baixo dos convidados se misturava ao som distante da orquestra. E fileiras de pessoas esperavam, sorrindo, sussurrando, certas de que estavam prestes a testemunhar o início de um futuro impecável. As câmeras estavam prontas. As manchetes já haviam sido escritas por antecipação. Eduardo Cavalcanti estava no altar, com a postura ereta e a expressão composta, um homem de cabelos escuros e olhos azuis que parecia exatamente alguém que tinha tudo sob controle. Seu terno feito sob medida lhe caía perfeitamente, assim como o papel que ele estava desempenhando. Bem-sucedido, confiante, inabalável. Ninguém na sala poderia ter adivinhado o quão desconectado ele se sentia do momento que se desenrolava ao seu redor. Ele olhava para a frente, não para a noiva, mas além dela, com os pensamentos vagando em algum lugar longe da cerimônia. Ele havia aceitado aquele casamento porque fazia sentido, porque era o esperado, porque todos ao seu redor haviam lhe assegurado que o amor viria depois, que o respeito e a estabilidade eram suficientes. Ele sabia, com uma clareza desconfortável, que não amava a mulher parada a poucos passos dele, radiante e esperançosa em seu vestido branco. Ele não sentia pânico com essa percepção, apenas uma aceitação monótona, como se já tivesse se resignado a uma vida construída sobre compromissos cuidadosos. O padre falava com a voz calma e praticada, mas as palavras mal chegavam a Eduardo. Ele assentia nos momentos certos, respondendo automaticamente, com a mente em outro lugar. Ele se perguntou brevemente se era aquilo que se sentia ao ter um arrependimento, ou se o arrependimento viria depois, quando fosse tarde demais para voltar atrás. Então, seu celular vibrou no bolso. A sensação foi sutil, quase imperceptível, mas o atravessou com uma força surpreendente. Seu primeiro instinto foi de irritação. Nada deveria interromper aquele momento. Ele se mexeu ligeiramente, preparando-se para ignorar, quando uma segunda vibração se seguiu, mais insistente. Contra seu bom senso, ele olhou para baixo. O nome na tela apagou qualquer outro pensamento de sua mente. Raquel. Por uma fração de segundo, a catedral desapareceu. Ele não estava mais parado no altar. Ele estava se lembrando de uma vida diferente, de uma versão diferente de si mesmo, uma que existia antes que a ambição o endurecesse, antes que as escolhas se tornassem estratégias em vez de sentimentos. Ele não falava o nome dela há anos. Ele havia se convencido de que aquele capítulo estava fechado, enterrado, irrelevante. Seu coração começou a disparar. O celular vibrou novamente e algo em seu peito se apertou com uma sensação de pavor que ele não conseguia explicar. Raquel não era alguém que ligava sem motivo. Nunca fora. Eduardo hesitou, agudamente consciente dos olhares sobre ele, da imobilidade da sala, do equilíbrio frágil do momento. Ignorar a ligação seria fácil, aceitável, esperado, mas sua mão se moveu de qualquer maneira, lenta e deliberada, como se agisse por instinto e não por lógica. Ele atendeu. Eduardo. A voz dela veio imediatamente tensa e trêmula, mal se sustentando. Estou no hospital. A palavra enviou um calafrio agudo por ele. O que aconteceu? Ele perguntou, baixando a voz, virando-se ligeiramente para longe do altar.
Houve uma pausa, pesada e irregular, como se ela estivesse reunindo forças para dizer algo que carregava sozinha por tempo demais. Há uma menininha, disse Raquel finalmente. Ela tem 4 anos, tem cabelos escuros e olhos azuis. Ela é sua. O mundo pareceu inclinar-se. O aperto de Eduardo no telefone intensificou-se, enquanto a catedral ao seu redor se transformava em um borrão de ruídos e cores. Ele sentiu como se o chão sob ele tivesse se deslocado sem aviso, abrindo uma linha de falha direto através da vida com a qual ele estava prestes a se comprometer. Ela precisa de cirurgia, continuou Raquel, com a voz falhando agora. E eu não tenho o dinheiro. Eu não teria ligado se houvesse qualquer outra maneira. Eduardo não disse nada. Ele não conseguia. Sua respiração parecia rasa, irregular, seus pensamentos colidindo rápido demais para formar palavras. Em algum lugar próximo, o padre limpou a garganta suavemente, esperando. Sua noiva sorriu nervosamente, sentindo algo errado, mas ainda sem entender o que. Eduardo olhou para cima, encontrando os olhos dela pela primeira vez desde que a cerimônia começara. Naquele momento, tudo se tornou dolorosamente claro. O casamento, as expectativas, o futuro que ele havia escolhido porque era fácil. E, em algum lugar de um quarto de hospital, uma criança que ele nunca soube que existia estava lutando pela vida. Estou indo, disse ele ao telefone com a voz baixa, mas firme. Eu estarei aí. Ele encerrou a ligação e guardou o celular de volta no bolso. A catedral estava em silêncio agora, cada olhar fixo nele, a confusão ondulando pela sala. Eduardo deu um passo atrás, afastando-se do altar. E naquele único movimento, a vida que ele havia planejado começou a desmoronar. As mãos de Raquel tremiam tanto que ela teve que se sentar sobre elas para não deixar o celular cair. O corredor do hospital parecia infinito e dolorosamente brilhante, as luzes fluorescentes zumbindo suavemente acima dela, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. Enfermeiras passavam por ela com uma calma praticada, seus sapatos rangendo contra o chão, carregando prontuários e uma urgência silenciosa de um quarto para outro. Para elas, era apenas mais um turno. Para Raquel, era o momento em que sua vida ameaçava desabar completamente. Ela olhou para a porta fechada do outro lado do corredor, onde uma pequena placa trazia o nome de sua filha em letras pretas nítidas. Livia Howard, 4 anos. A porta a separava do bip constante das máquinas e do corpo magro e frágil de uma criança que deveria estar correndo, rindo, fazendo perguntas demais sobre o mundo. Em vez disso, Lívia jazia imóvel sob lençóis brancos, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro, os olhos azuis fechados em um sono exausto após horas de dor. Raquel pressionou a testa contra a parede fria e forçou-se a respirar. Ela havia jurado que nunca ligaria para Eduardo. Essa promessa fora feita anos atrás, forjada em humilhação e mágoa na noite em que ele se afastou do medo dela, com uma risada. Naquela época, ela aprendera da maneira mais difícil o que significava ser invisível para alguém que amava. Ela se reconstruíra peça por peça, aprendendo a sobreviver sozinha, a ser forte por uma criança que dependia dela para tudo. Mas a força tinha limites. As palavras do médico ecoavam implacavelmente em sua mente. Complicação congênita, cirurgia necessária, alto risco sem tratamento imediato. Os números que ele dissera depois mal foram registrados no início, até que a realidade se impôs com uma força esmagadora. Não havia caridade que pudesse agir rápido o suficiente. Nenhum plano de saúde cobriria o que Lívia precisava. E tempo era algo que elas não tinham.
Raquel olhou para o celular, para o registro de chamadas mostrando o nome de Eduardo. Seu peito se apertou com uma mistura de pavor, ressentimento e algo perigosamente próximo da esperança. Ela se odiava por esse último sentimento mais do que por qualquer outra coisa. E se ele não acreditasse nela? E se ele achasse que era outra mentira? E se ele nunca viesse? Uma enfermeira aproximou-se gentilmente. Ela está estável por enquanto, disse suavemente. Mas não podemos esperar muito. Raquel assentiu, engolindo em seco. Obrigada. Quando a enfermeira saiu, Raquel levantou-se e caminhou lentamente para o quarto de Lívia. O cheiro familiar de antisséptico a envolveu enquanto ela se aproximava da cama. Ela afastou uma mecha de cabelo da testa da filha, cuidadosa para não perturbar o acesso em sua pequena mão. Mamãe? Lívia murmurou, os olhos abrindo-se levemente. Estou aqui, disse Raquel imediatamente, forçando um sorriso que parecia pesado demais para seu rosto. Não vou a lugar nenhum. Lívia a estudou com uma seriedade silenciosa que sempre parecia a Raquel muito mais velha do que 4 anos. Meu peito dói, sussurrou ela. O coração de Raquel quebrou-se novamente. Eu sei, querida. Os médicos estão ajudando você. Lívia assentiu devagar, confiando sem questionar, e fechou os olhos novamente. Raquel ficou ali por muito tempo, segurando a mão da filha, ouvindo as máquinas, deixando memórias virem à tona, apesar de suas tentativas de mantê-las enterradas. Ela se lembrou dos olhos azuis de Eduardo, tão parecidos com os de Lívia, da maneira como a ambição sempre o puxara para frente, da maneira como ela um dia acreditara que o amor seria suficiente para mantê-lo por perto. Ela se perguntou que tipo de homem ele havia se tornado, se ele havia amolecido ou endurecido com o sucesso, se ainda havia espaço nele para a compaixão, ou se ela acabara de escancarar uma porta que deveria ter permanecido fechada para sempre. Quando finalmente voltou ao corredor, seu celular vibrou. Uma mensagem. Estou a caminho. Raquel olhou para a tela até que as palavras ficassem borradas. Seus joelhos fraquejaram e ela se encostou na parede, com uma mão pressionada contra a boca para não soluçar alto. O alívio colidiu com o medo quase instantaneamente. A vinda de Eduardo significava respostas, consequências e um acerto de contas que ela havia adiado por 4 anos. Ela enxugou as lágrimas, endireitou os ombros e olhou mais uma vez para o quarto de Lívia. Não importava o que acontecesse a seguir, ela lembrou a si mesma, ela fizera aquilo pela filha, não por perdão, não por reconciliação, por sobrevivência. E enquanto o som de passos apressados ecoava fracamente pelo corredor, Raquel entendeu que o passado não era mais algo de que ela pudesse fugir. Ele estava, finalmente, alcançando a todos eles. Eduardo mal se lembrava de ter saído da catedral. O eco dos passos atrás dele, o silêncio atordoado, o som de sua noiva chamando seu nome, tudo se misturou em algo distante e irreal. Ele se moveu apenas por instinto, empurrando as portas pesadas, respirando o ar fresco do pátio do colégio, como se fosse o primeiro fôlego real que dava em anos. Seu motorista já corria em sua direção, com a confusão estampada no rosto, mas Eduardo não parou para explicar. Ele deu o endereço do hospital com uma voz que não deixava margem para perguntas e deslizou para o banco de trás, as mãos tremendo pela primeira vez em sua vida adulta. Enquanto o carro corria pela Avenida 23 de Maio, memórias surgiam sem misericórdia. A risada de Raquel de anos atrás, aguda e calorosa ao mesmo tempo.
A noite em que ela lhe contou que estava grávida, a voz baixa, mas corajosa. Sua própria reação se repetia como uma ferida que se recusava a fechar. O descaso negligente, a arrogância, a certeza de que sua vida era importante demais para ser interrompida por verdades inconvenientes. Ele pressionou a testa contra o vidro frio da janela, observando os reflexos das luzes passando rápido, e sentiu algo dentro de si se romper. O hospital surgiu à frente, iluminado e implacável. Eduardo já estava se movendo antes que o carro parasse completamente, ignorando a tentativa do motorista de segui-lo. Lá dentro, o ar cheirava a desinfetante e urgência. Ele perguntou por Livia Howard na recepção, com a voz controlada, mas tensa, e foi direcionado para um longo corredor que parecia se estender infinitamente à sua frente. Raquel o viu antes que ele a alcançasse. Ela se levantou devagar com a postura rígida, os olhos verdes travando nos dele com uma expressão que ele não conseguiu ler de imediato. Não era raiva, não era alívio, era algo mais pesado, algo formado por anos fazendo tudo sozinha. Por um momento, nenhum dos dois falou. "Você veio", disse ela finalmente, com a voz plana, quase incrédula. "Vim o mais rápido que pude", respondeu Eduardo. Seus olhos passaram por ela, em direção à porta fechada atrás dela, em direção à criança que ele só soubera que existia há menos de uma hora. "Onde ela está?" Raquel hesitou, então deu um passo para o lado. "Ela está dormindo. A medicação ajuda, mas não vai durar." Eduardo assentiu e a seguiu para o quarto. Lívia parecia pequena e pálida contra os lençóis brancos, com tubos e fios cuidadosamente arranjados ao redor de seu corpo frágil. Seus cabelos escuros se enrolavam suavemente contra o travesseiro, e mesmo dormindo, a semelhança o atingiu com uma clareza brutal. O formato do rosto, a linha dos cílios, o inconfundível azul de seus olhos quando eles tremeram brevemente antes de sossegarem de novo. Os olhos dele. Seus joelhos quase cederam. Ele chegou ao lado da cama lentamente, como se tivesse medo de que mover-se rápido demais pudesse quebrar algo irreversível. Ele não a tocou de início. Apenas olhou, respirando raso, absorvendo a realidade de que aquela criança existia por causa dele e que ele não estivera presente em um único dia da vida dela. "Ela tem 4 anos", disse Raquel suavemente atrás dele. "Ela adora desenhar e se recusa a dormir sem a luz acesa. Odeia brócolis e faz perguntas demais." Eduardo fechou os olhos. Cada detalhe parecia um lembrete de tudo o que ele havia perdido. "Por que você não me contou?" perguntou ele, embora a pergunta soasse vazia até para ele. Raquel cruzou os braços, não defensivamente, mas para se manter firme. "Eu contei", disse ela. "Você não ouviu. Depois disso, decidi que ela merecia algo melhor do que ser um inconveniente." Ele se virou para encará-la, a culpa inundando seu peito tão violentamente que doía respirar. "Eu estava errado", disse ele. "Sobretudo." Raquel soltou um suspiro curto e cansado. "Estar certo agora não muda o passado." "Eu sei", disse Eduardo. "Mas me deixe mudar isso. O que quer que ela precise, eu cobrirei. A cirurgia, os médicos, tudo." Raquel estudou o rosto dele, procurando por condições, por hesitação, pelo homem que um dia rira de seu medo. Não encontrou nada disso, apenas pânico, arrependimento e algo cru e desprotegido. "Eu não te liguei por dinheiro", disse ela com cuidado. "Liguei porque o tempo dela está acabando." Eduardo assentiu imediatamente. "Então não vamos perder nem mais um segundo." Uma enfermeira entrou silenciosamente, atualizando-os sobre a condição de Lívia
explicando procedimentos e cronogramas. Eduardo ouvia atentamente, fazendo perguntas, absorvendo cada palavra como se sua atenção sozinha pudesse protegê-la. Quando os custos foram mencionados, ele não vacilou. Assinou formulários sem lê-los, sua assinatura firme, apesar do caos dentro dele. Mais tarde, quando a enfermeira saiu, Eduardo finalmente estendeu a mão e pegou suavemente a pequena mão de Lívia na sua. O calor da pele dela enviou um choque através dele, aterrando-o e devastando-o de uma vez só. "Estou aqui", sussurrou ele sem saber se ela podia ouvi-lo ou não. "Não vou a lugar nenhum." Raquel observava a poucos passos de distância, com a expressão guardada, mas abalada. Ela se preparara para a raiva, para a negação, para a indiferença. Para o que não se preparara era para a visão de Eduardo Cavalcante parado, impotente, ao lado de uma cama de hospital, despojado de poder e certeza, aprendendo em uma única noite o que o amor realmente exigia. E enquanto Lívia se mexia levemente no sono, apertando os dedos ao redor dos dele, sem acordar, Eduardo entendeu que, o que quer que acontecesse a seguir, não havia como voltar atrás. A manhã chegou silenciosamente, filtrada pelas finas cortinas do hospital em tons pálidos de cinza e dourado. Eduardo não havia dormido. Permaneceu na cadeira ao lado da cama de Lívia, seu paletó dobrado no encosto, a camisa amassada, a mente relutante em descansar mesmo quando seu corpo implorava por isso. Cada pequeno movimento que Lívia fazia puxava sua atenção instantaneamente de volta para ela, como se ela pudesse desaparecer se ele desviasse o olhar por um segundo sequer. Raquel o observava do outro lado do quarto, enquanto se servia de uma xícara de café amanhecido do hospital. Ela parecia exausta, seu cabelo castanho avermelhado, soltando-se do prendedor, sombras se instalando sob seus olhos verdes. Ela já vivia assim há dias, movida por medo e instinto, mas ver Eduardo ali agora complicava tudo de maneiras para as quais ela não se preparara. "Você deveria ir para casa", disse ela baixinho. "Trocar de roupa, pelo menos." "Eu não vou embora", respondeu Eduardo sem hesitar. Sua voz era calma, mas havia algo irremovível por baixo dela. "Hoje não." Raquel o estudou por um longo momento, depois desviou o olhar. Aprendera há muito tempo que discutir com um homem determinado como Eduardo era inútil. No entanto, essa versão dele parecia desconhecida. Fora-se a arrogância, a autoridade sem esforço. O que estava diante dela, agora, era um homem despido até algo cru e incerto. O médico chegou no meio da manhã, acompanhado por uma enfermeira que carregava uma pasta grossa de documentos. Ele falou com cuidado, escolhendo as palavras com precisão praticada, explicando os riscos, o procedimento, a estreita janela que tinham antes que a condição de Lívia piorasse. Raquel ouvia, com as mãos entrelaçadas firmemente no colo, enquanto Eduardo absorvia cada detalhe com foco intenso. "Ela precisa da cirurgia nas próximas 48 horas, concluiu o médico. "Quanto antes, melhor." Eduardo assentiu uma vez. "Faça o que for preciso." Raquel olhou para ele bruscamente. "Não é tão simples assim." Eduardo encontrou o olhar dela. "É sim. Eu assumo a responsabilidade por tudo." Houve uma breve pausa, pesada com a história não dita. "Isso não compra o seu perdão", disse Raquel calmamente. "Eu sei", respondeu Eduardo. "Não estou tentando comprar nada." Quando o médico saiu, o silêncio preencheu o quarto novamente, quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor. Lívia despertou, seus olhos abrindo-se devagar. Ela franziu a testa, desorientada, então notou Eduardo sentado ao seu lado. "Mamãe", murmurou ela, "estou bem aqui."
disse Raquel instantaneamente, aproximando-se. O olhar de Lívia voltou para Eduardo, estudando seu rosto com curiosidade inocente. Quem é você? A pergunta atingiu mais fundo do que qualquer acusação jamais poderia. Eduardo engoliu em seco, forçando-se a respirar uniformemente. Ele não olhou para Raquel pedindo permissão. Não inventou uma Lia. Meu nome é Eduardo, disse ele suavemente. Sou alguém que deveria estar aqui há muito tempo. Lívia considerou aquilo. Então assentiu como se aquela explicação fosse suficiente por enquanto. Tá bom, disse ela, com a voz mal acima de um sussurro. Raquel virou-se para o lado, piscando rapidamente. Ela imaginara aquele momento em seus piores pesadelos, o temera, o adiara, mas vê-lo desenrolar-se de forma tão simples, tão gentil, desfez algo dentro dela. Mais tarde naquela tarde, enquanto Lívia dormia novamente, Raquel e Eduardo ficaram no corredor do lado de fora do quarto. O hospital zumbia ao redor deles, indiferente e implacável. Você foi embora, disse Raquel de repente com a voz baixa, mais afiada. Você não apenas se afastou de mim, você se afastou de um futuro sobre o qual nem se deu ao trabalho de perguntar. Eduardo não a interrompeu. Não se defendeu. Eu fui um covarde, disse ele quando ela terminou. Escolhi a ambição porque ela não precisava que eu sentisse nada. E me convenci de que isso me tornava forte. A mandíbula de Raquel se apertou. E agora? Agora eu sei que a força é ficar quando tudo te diz para correr. Ela riu baixinho, sem humor. Você não ganha redenção só porque descobriu isso tarde demais. Eu sei, disse Eduardo novamente. Mas a Lívia não merece pagar por quem eu costumava ser. Raquel olhou para ele então, olhou de verdade e viu algo que não esperava ver com tanta clareza. Não confiança, não controle. Medo. Medo de perder uma criança que acabara de conhecer, medo de ser indigno dela, medo de falhar novamente. Não estou te prometendo nada, disse Raquel. Nem confiança, nem perdão, nem um lugar em nossas vidas. Não estou pedindo promessas, respondeu Eduardo. Só não feche a porta. Ela hesitou, então assentiu uma vez. Vamos ver. À medida que a noite caía e as luzes do hospital diminuíam, Eduardo voltou para o lado da cama de Lívia, pegando sua pequena mão novamente, como se fosse a coisa mais frágil e importante que ele já segurara. Raquel observava da porta, com o coração pesado e em conflito. Ela o chamara porque não tivera escolha. Nunca imaginara que ele responderia ficando. E em algum lugar entre o medo e a esperança, ela percebeu que a parte mais difícil de todas estava apenas começando. As horas antes da cirurgia se estenderam infinitamente, dobrando o tempo em algo pesado e opressivo. Eduardo ficou perto da cama de Lívia, levantando-se apenas quando as enfermeiras precisavam de espaço, sua atenção fixa em cada mudança de expressão dela, cada alteração sutil no ritmo das máquinas. Ele passara anos tomando decisões que moviam mercados e alteravam vidas à distância, mas nada daquela experiência o preparara para a impotência de esperar ao lado de uma pequena cama de hospital com nada a oferecer além de presença. Raquel tentava se manter ocupada, organizando papéis, respondendo a perguntas dos médicos, fingindo que o controle ainda existia em algum lugar ao seu alcance. De vez em quando, seus olhos voltavam para Eduardo, como se precisasse confirmar que ele ainda estava lá, que aquilo não era outra ilusão cruel criada pela exaustão e pelo medo. Ele estava mais silencioso do que ela se lembrava, mais contido, como se cada palavra agora carregasse um peso que ele tinha medo de usar mal.
Quando a enfermeira finalmente chegou para levar Lívia para o pré-operatório, o momento estraçalhou o pouco de compostura que restava a Raquel. Lívia agarrou-se à mão dela, seus pequenos dedos apertando-se instintivamente conforme a cama começava a se mover. "Mamãe não vai", sussurrou ela, o pânico brilhando em seus olhos azuis. "Estou bem aqui", disse Raquel rapidamente, inclinando-se para perto, pressionando a testa suavemente contra a de Lívia. "Estarei esperando quando você acordar. Eu prometo." Lívia assentiu incertamente, então virou a cabeça para Eduardo, que estava parado, estático, aos pés da cama, o medo estampado abertamente em seu rosto. "Você vai ficar também?" perguntou ela. A pergunta o quebrou. "Estarei bem ali fora", disse Eduardo com a voz rouca, mas firme. "Eu não vou embora." Ela pareceu satisfeita com aquilo, seu aperto afrouxando ligeiramente enquanto as enfermeiras começavam a levá-la. Raquel seguiu até que as portas marcadas como acesso restrito se fechassem entre elas, o clique suave da trava soando muito mais alto do que deveria. A sala de espera parecia pequena demais, brilhante demais, cheia de estranhos vivendo suas próprias emergências silenciosas. Raquel sentou-se rigidamente em uma das cadeiras de plástico, as mãos entrelaçadas tão firmemente que os nós dos dedos estavam brancos. Eduardo ficou de pé no início, andando em movimentos curtos e controlados, depois acabou sentando-se ao lado dela, perto o suficiente para sentir sua atenção, mas sem tocá-la sem convite. Minutos se passaram, depois horas. Ninguém falava muito. Palavras pareciam inadequadas, até intrusivas. Ocasionalmente uma enfermeira passava, oferecendo breves atualizações. Nada definitivo, nada confortante o suficiente para aliviar o nó no peito de Raquel. Eduardo ouvia atentamente, absorvendo cada fragmento de informação como se fosse oxigênio. A certo ponto, o controle de Raquel finalmente cedeu. Seus ombros começaram a tremer, lágrimas silenciosas transbordando, apesar de seus esforços para permanecer composta. Sem pensar, Eduardo estendeu a mão. Depois, hesitou, a mão pairando incertamente no espaço entre eles. Raquel percebeu e deu um pequeno aceno. Ele colocou a mão sobre a dela, quente e firme, sem apertar, sem puxá-la para mais perto, simplesmente ancorando-a no momento. Ela não olhou para ele. Não precisava. O apoio silencioso era o bastante. "A culpa é minha", disse ele baixinho, após um longo silêncio. "Se eu estivesse aqui, se eu soubesse antes." Raquel balançou a cabeça fracamente. "Não", disse ela. "Isso teria acontecido estivesse você aqui ou não. Não tire isso de mim também. Não vou deixar que a culpa seja a única coisa que te aproxime dela." Eduardo assentiu, aceitando o limite sem questionar. "Então que seja o amor", disse ele suavemente. "Mesmo que eu esteja aprendendo tarde demais." O cirurgião finalmente apareceu conforme a noite caía, com a expressão cansada, mas composta. Raquel levantou-se tão abruptamente que sua cadeira raspou ruidosamente no chão. Eduardo levantou-se ao lado dela, o coração batendo tão forte que ele podia senti-lo na garganta. "A cirurgia correu como planejado", disse o médico com cautela. "Houve complicações, mas conseguimos contorná-las. Ela está estável por enquanto." As pernas de Raquel quase cederam. Ela cobriu a boca, um soluço escapando antes que pudesse evitá-lo. Eduardo fechou os olhos brevemente, o alívio fluindo através dele tão poderosamente que o deixou tonto. "Vocês poderão vê-la em breve", continuou o médico. "Ela ficará na recuperação por um tempo." Quando finalmente puderam entrar no quarto, Lívia estava pálida e imóvel, cercada por tubos e monitores novamente,
Mas desta vez o perigo passara de imediato para incerto. Raquel foi para o lado dela instantaneamente, afastando o cabelo da testa da filha, sussurrando palavras de conforto, embora Lívia ainda estivesse inconsciente. Eduardo ficou um pouco atrás por um momento, observando as duas, entendendo com uma clareza dolorosa o quanto de terreno ele precisava recuperar. Então Lívia se mexeu ligeiramente, os dedos tremendo como se estivessem procurando algo. Eduardo aproximou-se com cuidado e ofereceu sua mão. Os pequenos dedos dela envolveram os dele fracamente, instintivamente. Raquel olhou para ele então, os olhos vermelhos e exaustos, e pela primeira vez não se afastou. Naquela noite, enquanto o hospital mergulhava em uma quietude inquieta, Eduardo permaneceu sentado ao lado da cama de Lívia, recusando-se a sair, mesmo quando Raquel insistia para que ele descansasse. Ele velou por ela, segurando sua mão, aprendendo a forma de um amor que não exigia nada além de presença e paciência. E enquanto se sentava ali na penumbra, Eduardo entendeu que a cirurgia não havia mudado apenas o futuro de Lívia, havia mudado irrevogavelmente o seu próprio, despojando-o da vida que planejara e substituindo-a por uma que ele nunca soube que precisava. Os dias após a cirurgia moveram-se em um ritmo estranho e desigual, medidos não por relógios, mas pela respiração de Lívia, pelos números nos monitores, pelas expressões cautelosas dos médicos que se recusavam a prometer demais, cedo demais. A recuperação não foi dramática nem imediata. Veio lentamente, em incrementos frágeis que exigiam uma paciência que Eduardo nunca fora forçado a aprender antes. Lívia dormia a maior parte do tempo, seu pequeno corpo exausto pela luta que enfrentara. Quando acordava, era apenas por alguns minutos no início, os olhos sem foco, a voz mal audível. Raquel nunca saía do lado dela por muito tempo. Aprendeu cada som que as máquinas faziam, cada mudança na expressão de Lívia, seus nervos constantemente esticados pelo medo de que algo pudesse dar errado novamente a qualquer momento. Eduardo também ficou. No início, parecia quase irreal para Raquel vê-lo ali todas as manhãs, quando ela chegava, e todas as noites, quando ela finalmente se permitia descansar. Ele trazia café que ela raramente bebia, comida que ela esquecia de comer e papelada que ela não tinha forças para enfrentar. Ele falava pouco, escolhendo em vez disso ouvir, observar, tornar-se útil sem se impor. O homem que antes comandava salas inteiras agora esperava silenciosamente em corredores de hospital, pedindo permissão antes de se sentar, antes de tocar, antes de dizer qualquer coisa. No terceiro dia, Lívia abriu os olhos completamente pela primeira vez desde a operação. Raquel percebeu imediatamente o fôlego falhando enquanto se inclinava para a frente. "Querida", sussurrou ela. Lívia piscou devagar, os olhos azuis nublados pela fadiga. Então, focou no rosto de Raquel. "Mamãe", murmurou ela. Lágrimas escorreram pelo rosto de Raquel enquanto ela assentia, incapaz de falar. O olhar de Lívia passou por ela, fixando-se em Eduardo, que estava parado a poucos passos de distância, congelado no lugar como se tivesse medo de se mexer. "Você ficou", disse Lívia baixinho. As palavras foram simples, inocentes e devastadoras ao mesmo tempo. "Sim", respondeu Eduardo com a voz embargada. "Eu fiquei." Ela o estudou por um longo momento, então deu um aceno fraco, como se confirmasse algo para si mesma. "Tá bom", disse ela, fechando os olhos novamente. Aquela única palavra o atingiu com mais força do que qualquer acusação jamais poderia. Mais tarde naquele dia, o médico chamou Eduardo e Raquel à parte.
Explicou o caminho à frente com cuidado, delineando tratamentos de acompanhamento, restrições e o prognóstico a longo prazo. O perigo passara, mas a recuperação de Lívia exigiria tempo, monitoramento e consistência. Não era algo que pudesse ser resolvido rápida ou baratamente. Eduardo não hesitou. "O que quer que ela precise?", disse ele. "Eu cuidarei disso." Raquel enrijeceu ligeiramente. "Isso não é uma transação", disse ela baixinho assim que o médico saiu. "Eu sei", respondeu Eduardo imediatamente. "E não estou tentando fazer com que seja uma. Eu só quero assumir a responsabilidade." Ela vasculhou o rosto dele, atenta a velhos padrões, a grandes gestos destinados a apagar a culpa. O que encontrou em vez disso foi exaustão e determinação, nenhuma das quais poderia ser fingida facilmente. Naquela noite, quando Lívia estava descansando confortavelmente, Raquel finalmente se permitiu sentar no pequeno lounge para famílias do outro lado do corredor. A tensão que carregara por dias começou a esvair-se, deixando para trás um cansaço que atingia os ossos. Eduardo juntou-se a ela alguns minutos depois, sentando-se à sua frente, a postura desprotegida. "Preciso dizer uma coisa", disse Raquel calmamente. "E preciso que você ouça." Ele assentiu. "Eu ouvirei." "Você não tem o direito de chegar e reescrever a vida dela", continuou ela. "Você não tem o direito de ser o herói que aparece no último momento e conserta tudo." A Lívia não precisa ser salva. Ela precisa de estabilidade. "Eu entendo", disse Eduardo. "E não estou pedindo para assumir o controle. Eu só quero estar aqui, da maneira que você permitir." Raquel soltou um suspiro lento. "Estar aqui significa mais do que quartos de hospital", disse ela. "Significa aparecer quando as coisas são entediantes, difíceis e ingratas. Significa estar lá mesmo quando ela não precisar mais de você." Eduardo não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava firme. "Essa é a parte que eu mais tenho medo de falhar." Raquel olhou para ele então, olhou de verdade, e pela primeira vez não viu o homem que rira de seu medo. Viu alguém confrontando as consequências de suas escolhas sem tentar escapar delas. A imprensa começou a rondar logo depois. Ligações chegavam, mensagens se acumulavam, rumores se espalhavam sobre o casamento que nunca aconteceu e o hospital onde ele havia desaparecido. Eduardo ignorou tudo quando seu assistente finalmente o alcançou, avisando sobre a repercussão e sobre os conselheiros da empresa exigindo respostas. Ele encerrou a ligação com uma única frase: "Eu lidarei com isso depois." Pela primeira vez em sua vida, o depois importava menos do que o agora. Naquela noite, Raquel o encontrou dormindo na cadeira ao lado da cama de Lívia, a cabeça inclinada desajeitadamente, uma mão ainda segurando os dedos de Lívia. A visão apertou seu peito de uma maneira que ela não queria examinar muito de perto. Ela o cobriu com seu casaco mesmo assim. Parada ali na penumbra, observando a filha respirar calmamente, enquanto o homem que um dia a quebrara agora mantinha vigília ao seu lado, Raquel entendeu algo com uma clareza dolorosa. A cura não estava acontecendo apenas no corpo de Lívia. Estava começando a acontecer em todos eles. O mundo exterior não permaneceu em silêncio por muito tempo. Nunca permanecia quando alguém como Eduardo Cavalcante saía da linha. No final da semana, o nome dele estava em todo lugar, sussurrado pelos corredores do hospital por estranhos que fingiam não olhar, estampado em telas e manchetes que reduziam os momentos mais dolorosos de sua vida a frases curtas,
e apelativas. A noiva abandonada, o noivo desaparecido, a filha secreta, o hospital. Raquel viu o primeiro artigo por acidente, uma notificação iluminando seu celular enquanto esperava pelo café na lanchonete do hospital. Ela não o abriu de imediato. Já conhecia a forma da história que ele contaria e odiava como o mundo podia transformar o medo privado em espetáculo público. Ainda assim, o peso daquilo pressionava seu peito, um lembrete familiar de que nada envolvendo Eduardo seria simples. Eduardo leu tudo. Sentou-se sozinho em um canto quieto perto do quarto de Lívia, rolando a tela devagar, absorvendo cada acusação e especulação sem reagir. Não ligou para seus advogados, não emitiu comunicados. Pela primeira vez, não tentou controlar a narrativa. A verdade, bagunçada e incompleta como era, importava mais para ele agora do que a reputação jamais importara. O conselho de diretores ligou naquela tarde. Ele atendeu a ligação do lado de fora, andando pelo estreito pátio atrás do hospital, ouvindo enquanto vozes familiares falavam em tons cuidadosos sobre responsabilidade, imagem e contenção de danos. Perguntaram quando ele planejava voltar. Perguntaram quanto tempo aquela situação duraria. Perguntaram sem dizer diretamente se a criança valia a repercussão. Eduardo fechou os olhos. "Eu não vou sair daqui", disse ele apenas. Houve uma pausa na linha, densa e desconfortável. "Você está jogando tudo fora", disse um deles, finalmente. "Não", respondeu Eduardo. "Estou escolhendo algo que deveria ter escolhido há muito tempo." Ele encerrou a ligação antes que pudessem responder. Quando voltou para dentro, Raquel estava ao lado da cama de Lívia, ajudando-a a tomar água cuidadosamente. Lívia parecia mais forte agora, a cor voltando lentamente às suas bochechas, os olhos mais alertas. Ela sorriu fracamente quando viu Eduardo, um sorriso pequeno e cansado que parecia uma vitória. "Papai?", disse ela baixinho, testando a palavra como se não tivesse certeza se ela ficaria. O som daquilo o atingiu com mais força do que qualquer manchete poderia. Ele assentiu, incapaz de confiar na própria voz, e sentou-se ao lado dela, pegando sua mão. Raquel observava os dois com as emoções emaranhadas e em conflito. Passara anos protegendo Lívia da ausência e da decepção, ensinando a si mesma a não depender de ninguém que pudesse desaparecer. Ver Eduardo assumir aquele papel de forma tão plena a assustava mais do que a crueldade anterior dele. A esperança era perigosa. A esperança pedia confiança. Naquela noite, depois que Lívia adormeceu, Raquel finalmente o confrontou. "Você está explodindo a sua vida", disse ela calmamente, parada perto da janela onde as luzes da cidade de São Paulo se borravam em faixas suaves. "E eu não te pedi para fazer isso." "Eu sei", respondeu Eduardo. "Não estou fazendo isso por gratidão." "Então por quê?", perguntou ela com a voz tensa. "Porque toda vez que penso em ir embora", disse ele, "eu vejo o rosto dela e me lembro de como foi fácil para mim me afastar antes. Não vou fazer isso de novo." Raquel virou-se para encará-lo totalmente. "E quando isso ficar mais difícil? Quando ela estiver bem e você não se sentir mais necessário?" Eduardo não hesitou. "É aí que ficar importa mais." Ela procurou no rosto dele por arrogância, por uma certeza que pudesse desmoronar depois. O que viu em vez disso foi medo, honesto e desarmado, e algo mais profundo por baixo, um compromisso que não dependia de aplausos ou de perdão. Lívia recebeu alta 2 dias depois. Sair do hospital pareceu surreal. A luz do sol parecia brilhante demais.
o ar aberto demais após semanas de medo confinado. Eduardo carregou Lívia com cuidado, os pequenos braços dela envoltos frouxamente em seu pescoço, enquanto Raquel o seguia ao lado, seus passos instáveis de alívio e exaustão. Câmeras brilharam à distância, vozes gritaram perguntas, mas Eduardo não olhou para trás. Colocou Lívia gentilmente no carro e fechou a porta como se estivesse selando o mundo lá fora. No apartamento de Raquel, a vida recomeçou em passos pequenos e tentativos. Cronogramas de medicação substituíram os monitores do hospital. Sonecas tranquilas substituíram os alarmes. Eduardo ficou dormindo no sofá, ajudando com as refeições, aprendendo rotinas que nunca o incluíram antes. Não anunciou suas intenções, nem pediu garantias. Simplesmente aparecia a cada manhã e permanecia a cada noite. Uma noite, enquanto Lívia pintava na mesa, ela olhou para cima de repente. "Você vai embora de novo?" perguntou ela com a voz cuidadosa. Eduardo agachou-se ao lado dela, encontrando seus olhos. "Não", disse ele. "Eu vou ficar." Ela considerou aquilo, então assentiu e voltou ao seu desenho satisfeita. Raquel virou-se rapidamente, limpando lágrimas que não esperava. Percebeu então que, o que quer que viesse a seguir, qualquer dor ou cura que os aguardasse, a escolha mais difícil já havia sido feita. Eduardo Cavalcante já havia abandonado um altar uma vez. Desta vez, ele não ia a lugar nenhum. A vida após o hospital não avançou em saltos dramáticos. Desenrolou-se lentamente, cautelosamente, como se testasse se aquela nova realidade frágil era forte o suficiente para se sustentar. O apartamento parecia menor agora com Eduardo nele, mas também mais quente, preenchido por sons que Raquel nunca se permitira imaginar antes. Passos matinais que não eram apenas os dela. Conversas tranquilas durante o café da manhã. Risadas ecoando pelo corredor quando Lívia insistia em contar a mesma história 2 vezes. A recuperação exigia paciência. Lívia cansava-se facilmente, seu corpo ainda aprendendo a confiar em si mesmo novamente. Alguns dias ela acordava sorrindo, ansiosa para desenhar ou sentar à janela e ver as pessoas passarem lá embaixo. Outros dias ela se agarrava a Raquel, sobrecarregada por ondas repentinas de exaustão ou medo que vinham sem aviso. Eduardo aprendeu esses ritmos rapidamente. Aprendeu quando intervir e quando recuar, quando distrair e quando simplesmente sentar ao lado dela em silêncio, deixando a pequena mão dela descansar na sua. Raquel o observava constantemente, mesmo quando fingia que não. Notava como ele decorava os horários dos remédios sem que lhe pedissem, como colocava alarmes no celular para as consultas médicas, como ajustava sua vida inteira sem reclamação ou alarde. Não havia grandes discursos nem tentativas de definir o que eles eram ou o que poderiam se tornar. Apenas consistência estável e modesta. As consequências da escolha de Eduardo chegaram de forma silenciosa, mas firme. Sua ausência da vida pública tornou-se permanente. A empresa anunciou sua renúncia em comunicados cuidadosamente redigidos, com a imprensa especulando infinitamente sobre escândalos e ruínas. Propostas chegavam mesmo assim lucrativas e tentadoras, mas Eduardo recusava a maioria, escolhendo projetos menores que pudesse gerenciar sem desaparecer por dias a fio. Pela primeira vez, o sucesso era medido não pelo crescimento ou lucro, mas pela presença. Raquel lutou com a mudança mais do que esperava. Construíra-se ao redor da independência, ao redor da crença de que não precisar de ninguém era a maneira mais segura de sobreviver. Permitir que Eduardo entrasse em suas vidas significava permitir incerteza, vulnerabilidade e a possibilidade aterrorizante de perda.
Algumas noites ela ficava acordada, ouvindo o apartamento silencioso, perguntando-se se era tola por acreditar que aquilo poderia durar. Uma noite, depois que Lívia adormeceu no sofá, com os giz de cera ainda apertados na mão, Raquel e Eduardo sentaram-se juntos sob a luz suave da sala. A cidade zumbia suavemente lá fora, distante e indiferente. Eu não sei como confiar nisso, admitiu Raquel finalmente. Não sei como confiar em você sem me perder. Eduardo não correu para responder. Aprendera que o silêncio importava. Você não precisa confiar no futuro, disse ele com cuidado. Apenas no presente. Apenas no hoje. Ela olhou para ele então, olhou de verdade e não viu urgência em sua expressão, nem exigência. Apenas paciência. Semanas transformaram-se em meses. Lívia ficou mais forte, sua risada voltando plenamente, seus passos mais firmes, sua curiosidade sem limites. Começou a ir à escolinha de novo, contando orgulhosamente a quem quisesse ouvir sobre seus desenhos, suas cores favoritas e sobre o seu pai que a buscava todas as tardes. A palavra papai instalou-se em suas vidas naturalmente, sem cerimônia, tornando-se parte da linguagem cotidiana da casa. Raquel percebeu quando parou de doer ao ouvi-la. No aniversário da cirurgia de Lívia, eles foram ao parque do Ibirapuera juntos. O dia estava quente, a luz do sol filtrando-se pelas árvores, enquanto Lívia corria pela grama, seus cabelos escuros voando atrás dela, os olhos azuis brilhantes de vida. Eduardo a observava com intensidade silenciosa, cada movimento um lembrete do que poderia ter sido perdido. Ela está feliz, disse Raquel suavemente, parando ao lado dele. Eduardo assentiu. É tudo o que importa. Lívia correu de volta para eles, sem fôlego e sorrindo, pegando as mãos dos dois ao mesmo tempo. Vem brincar, exigiu ela. Eles a seguiram desajeitados e rindo, deixando para trás o peso de tudo o que quase os destruíra. Naquela noite, depois que Lívia já estava dormindo, Raquel parou à janela enquanto Eduardo lavava a louça na pequena cozinha. O reflexo do cômodo olhava de volta para ela, diferente da versão solitária de que se lembrava. Ela virou-se devagar. Eu não me arrependo de ter te ligado, disse ela. Mesmo que eu estivesse com medo. Eduardo enxugou as mãos e encontrou o olhar dela. Eu não me arrependo de ter atendido. Ela hesitou, então deu um passo para mais perto, não para os braços dele, mas para o espaço compartilhado entre eles que não parecia mais vazio. Vamos devagar, disse ela. Por ela e por mim. Ele assentiu. Tão devagar quanto você precisar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, alheia ao milagre silencioso que tomava forma dentro de um apartamento modesto. Nenhuma manchete os seguia agora, nenhuma grande declaração marcava o final deles. Havia apenas um homem que escolheu ficar, uma mulher que escolheu permitir, e uma criança que corria livremente em direção a um futuro que quase nunca aconteceu. Às vezes um telefonema muda tudo, e às vezes escolher não fugir é o que finalmente torna uma vida completa.